microfone. Tudo bem, pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa aula depois. Estou aqui com o nosso novo exercício, continuando aquela linha de pensamento, né? A gente vai fazer aí algumas atividades do débito e crédito para entender um pouco mais sobre a contabilidade. Eu já postei esse exercício, só estou gravando aqui a resolução já para deixar disponível. Mas é interessante que você tente fazer ele sozinho primeiro, usa o modelo do Excel que a gente usou na aula passada, ou pega essa resolução, pode fazer no caderno, também não tem problema algum, mas tenta fazer ele primeiro, e aí no momento que surgir dúvida, vem para a aula, acompanha ali esse passo a passo, né, de todo o processo, e aí qualquer coisa, efetivamente vai sanando as dúvidas direto no vídeo, tá? Então essa é a aula de resolução já, de explicação. Então primeiro tentar fazer ele aí para ver onde que aparece a dúvida, qual que é a maior dificuldade. A sequência, ela vai ser a mesma de eventos aqui. A gente vai trabalhar com alguns valores diferentes e algumas situações um pouquinho diferentes também, tá? Mas sem muita modificação, apenas para a gente poder dinamizar o processo. E aí eu reduzi ele para um único mês, então a gente não vai ter aquela etapa de pagamento, simplificando um pouco mais a linha de raciocínio. Então tem a série de operações, é o que acontece na empresa ao longo do mês, tem as tabelas aqui logo na sequência. Eu peço, né, para que vocês façam a apresentação do livro diário, que é o débito e crédito, o livro razão, balanço e a DRE. E lá embaixo, na sequência, depois das tabelas, tá? Aqui tem as datas de pagamento, mas a gente não vai efetuar. As alíquotas, elas sim são importantes. A gente vai ter os relatórios. E aí, dessa vez, eu pedi apenas análise vertical, não vai ter análise horizontal, porque não são dois períodos para a gente comparar. E os índices de liquidez, simplesmente a geral, né? Ou seja, a capacidade de pagamento total da empresa, e o retorno do investimento, também para a gente treinar ele um pouquinho e a sua interpretação e análise, né? Eu já comentei um pouquinho da estrutura de um relatório, o que precisaria ter, então eu deixei esse modelinho para vocês aí, que a gente vai preenchendo ele conforme vai executando. Aqui no caso, nós só não estamos discutindo a questão do regime tributário, mas para todos os efeitos é para a gente entender um pouco mais da essência, né, da atividade, do negócio, enfim, ter uma coisa mais formal, tá? Então vamos lá, em 3 de novembro, a entidade ela faz a integralização do capital social. Dessa vez eu deixei apenas um empreendedor, né, como se fosse uma sociedade unipessoal, capital social de R$100.000, tá? Então a gente vai fazer a integralização desse montante. Depois vamos seguindo as operações. Então por onde que a gente começa? Aqui justamente pelo livro diário. A integralização do capital social depende de um lançamento sempre recorrente, né? Aquilo que a gente sempre faz da mesma forma. Então eu vou creditar capital social e vou debitar o banco, dizendo então, olha, a origem desse lançamento, crédito, é o capital social, ou seja, capital dos sócios, né? Neste caso, apenas um. O valor é o valor da operação. O débito é o destino, então é para onde vai aquele recurso. E aí o sócio ele vai lá, ele cria uma conta pessoa jurídica e transfere esse dinheiro da sua conta pessoa física para a pessoa jurídica. A contabilidade vai enxergar essa movimentação justamente para poder criar o patrimônio da entidade, porque sem esse dinheiro da conta pessoa jurídica não existe patrimônio, e, portanto, não existe a pessoa jurídica atuando aqui precisando de contabilidade. E aí, em sequência, a gente vai ter, então, a contratação de um colaborador para o cargo de auxiliar administrativo, um cargo genérico, né, que eu coloquei aqui para a gente não entrar em muitas nuances do departamento pessoal, né, do recursos humanos, apenas para entender um pouco mais dessa dinâmica do INSS e do FGTS. Aqui a gente ainda não está trabalhando com o imposto de renda retido na fonte, tá? E vai depender do avanço de vocês. Se for tranquilo, a gente insere um salário maior ou 2 colaboradores ao mesmo tempo, por exemplo, para a gente fazer o cálculo do imposto de renda retido na fonte e aprender como é feito o lançamento e como isso impacta o patrimônio da entidade. Mas, enfim, a ideia aqui é que vocês se lembrem que a contratação, ainda que ela aconteça no dia 4 de novembro, para efeito de contabilidade, ela vai ter influência, ela vai impactar no final do mês, que é quando a gente faz o fechamento da folha. Não existe uma data específica, né? Mas normalmente se espera ali aproximar o final do mês, né, ou o começo do mês seguinte, para justamente levantar todas as informações, se esse colaborador ele trabalhou todas as horas, se ele fez todo o processo certinho, né? Enfim, cumpriu o combinado. E ainda que a gente contrate ele no dia 4, nós estamos pagando o salário cheio, né? Também para simplificar, como se ele tivesse trabalhado desde o dia 1º. Então a gente vai fazer esse lançamento de folha de pagamento só no final do mês, tá bom? Então pula esse lançamento aqui por enquanto e continua a sequência de operações. No dia 5 de novembro existe a compra de um veículo no valor de R$12.000 com uma entrada de R$1.000. Isso significa que parte foi à vista e o restante ele foi a prazo em 11 parcelas com um intervalo de 30 dias cada. Então vamos ver como é que fica isso no livro diário.
A compra do veículo, qual é o valor do veículo? Essa é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Ele é R$ 12.000. Então, a contabilidade ela vai registrar isso nesse montante, independente da forma de pagamento, né? A forma de pagamento modifica a origem do recurso. Se tudo saiu do banco, foi tudo à vista, é um crédito do banco. Se saiu parte do banco e parte de outra fonte, né, neste caso o compromisso de pagar ali futuramente, a gente registra isso numa continha chamada duplicata a pagar, enfim, ou contas a pagar, vinculada àquele tipo de despesa em específico, né, aquele compromisso da entidade, que seria aqui um veículo a ser quitado. Não estou falando de empréstimo e financiamento em específico, porque a gente não vai necessariamente trabalhar com juros, tá? Mas normalmente os empréstimos de operações aí de arrendamento, né, enfim, financiamento de veículo, quando é feito por pessoa jurídica que tem a contabilidade, a gente separa, né, o valor total dos juros que são pagos ali recorrentemente, né, na mensalidade e etc. Então o lançamento ele fica um pouquinho mais complexo. Então imagina que aqui foi quitado ali, são 11 boletos, né, neste caso, não 12, a gente deu uma entrada de R$ 1.000 e fez o compromisso de pagar o restante a cada 30 dias. E essa informação do prazo, ela também é importante porque a gente vai ter que classificar essa conta depois, onde é que ela vai dentro das obrigações da entidade. Então, só para fazer o raciocínio completo, débito veículo, valor de R$ 12.000. Beleza, comprei o veículo. De onde saiu o dinheiro? Parte do banco, crédito, R$ 1.000. E crédito duplicatas a pagar, veículo passivo circulante. Por que passivo circulante? Por causa desse raciocínio que eu falava para vocês. Eu tenho que classificar essa obrigação. Então, passivo significa uma obrigação da entidade, da empresa, com terceiros. E por que circulante? Porque é de curto prazo. Então, como é que a gente separa isso na hora de montar o balanço? Curto prazo significa, vou fechar o balanço quando? Dia 30 de novembro nesse exercício, né? 30 de novembro de 2021. Então, até 12 meses depois da demonstração, né? Então, 12 meses para frente é curto prazo. Acima disso, ou depois disso, é longo prazo. Tá? Seria passivo não circulante. Então, aqui vai ficar dentro do curto prazo, porque a gente tem 11 parcelas de 30 dias. Então, você vai dar ali quase o limite dos 12 meses, tá bom? Então, crédito aí para complementar o valor, assumindo a obrigação, e a soma do débito tem que ser sempre igual à soma dos créditos. Bacana? Seguindo com as operações, a gente vai ter a compra do imóvel, né, um edifício aqui, imaginando aí que a empresa está montando a sua infraestrutura, né, no valor de R$ 30.000 e esse imóvel está sendo comprado à vista. Beleza, então vamos lá. Débito imóvel para adquirir o patrimônio e crédito banco, de onde está saindo o recurso, R$ 30.000, ou seja, uma compra à vista. Acho que até essa parte não tem muito segredo, né? No dia 12 de novembro, continuando, a gente vai ter a compra de mercadoria para revenda no valor de R$ 1.500 à vista, com ICMS incluso. Então, são 3 coisas que você tem que considerar quando a gente fala da compra de mercadoria, em relação aí à inclusão do ICMS e o tipo de operação. Então, eu vou considerar o valor total da compra, o cálculo do ICMS e a separação desse ICMS em relação ao que eu estou comprando de estoque efetivamente, para justamente aproveitar esse crédito. Lembrando que aqui eu estou falando do ICMS de uma maneira genérica, tá? Então, ele é uma legislação estadual, cada estado possui ali algumas regras, né? Seguem regras gerais, mas tem suas particularidades, e isso também é influenciado, por exemplo, para efeitos de análise a partir do regime tributário, tá? Então, se a gente está analisando uma empresa lá do Simples, ela tem uma regra específica que o ICMS, até certo limite, está incluso dentro do Simples Nacional, então a dinâmica muda. Se a empresa não está no Simples, aí ela tem o direito ao aproveitamento do crédito em determinadas situações. E aqui a gente nem está discutindo se existe ou não substituição tributária e outros elementos que tornam essa legislação um pouco mais complexa. A gente só está fazendo uma análise de uma forma bem simples para entender um pouco mais do que seria esse imposto aplicado ali ao preço da compra e o preço da venda. Então vamos entender de novo esse raciocínio da perspectiva da contabilidade. O que é o estoque? O estoque é justamente o quanto eu paguei menos o quanto aquilo fica para o governo. Então, eu vou pagar para o meu fornecedor R$ 1.500, porque a compra foi à vista. Então, vou tirar do banco, crédito banco, R$ 1.500. O fornecedor ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse dinheiro, mas ele não vai ficar com tudo. Ele vai tirar uma parte desse montante e vai justamente pagar o governo, que é o ICMS, né, que ele vai dever ali para o governo, e vai me dar a diferença em mercadoria. Esse seria mais ou menos ali o raciocínio. Então, como é que a gente calcula na compra? Valor
vezes a alíquota. Eu estou usando uma alíquota genérica também, 17%, para a gente tentar padronizar o raciocínio. Isto dá para a nossa empresa aqui um direito, que a gente vai chamar esse direito de ICMS a recuperar, para justamente falar, olha, quando eu comprei eu já paguei o imposto, ele é não cumulativo, então eu posso fazer o abatimento, né, diminuir de quanto eu vou pagar na hora que eu fizer a venda. E aí eu pago menos, né, se eu faço esse controle, ainda que dessa forma simplificada aqui, dentro da legislação, obviamente. Tá? Então, o ICMS a recuperar, ele vai representar justamente isso para a empresa, um direito que ela vai recuperar. Né? No momento que ela fizer a venda, ela não vai pagar tudo que ela deveria pagar, ela vai dizer, eu já paguei uma parte na hora que eu comprei, então eu quero abater um valor pelo outro. E aí, quando a gente fez o cálculo, a gente separa. Então, o débito estoque é a diferença, eu deixei a formulazinha aqui para vocês poderem observar com calma, entre os dois saldos, né? Então, dos 1.500, 1.245 vai ser o nosso estoque e a diferença é o próprio imposto que está incluso ali naquele montante, tá bom? Continuando, a gente vai ter a venda no dia 15 de toda a mercadoria em estoque. Eu estou sempre fazendo a venda de toda a mercadoria em estoque para a gente não ter que necessariamente fazer o controle separado do estoque, né? Aquele controle permanente que a gente estuda pelas metodologias que existem, do PEPS, do custo médio ou até mesmo do EPS. Enfim, a regra geral é que se aplique ali uma dessas metodologias quando a empresa tem muito movimento. Aqui é uma operação de compra, uma de venda, para simplificar e tentar acelerar esse processo de aprendizagem, né? Então, eu percebo o valor da venda e descubro, a partir do valor da venda, a minha receita, que é justamente aquele recurso que está entrando. Segunda etapa, como foi essa venda? Se ela foi à vista ou se ela foi a prazo. Por quê? Porque a receita ela vai ser de R$ 6.000, mas o destino desse recurso, na visão de patrimônio da entidade, é onde eu vou guardar, o débito neste caso. E aí eu vou guardar esse dinheiro aonde? Se ele foi à vista, a pessoa me entregou o dinheiro, enfim, passou o cartão, eu vou receber. Se foi à vista, a prazo, eu vou separar esses elementos sempre. E aqui, como foi à vista, eu vou debitar o meu banco. Tá? Então, efetivamente, a receita, eu preciso só lembrar, ainda que eu fizesse essa vista parcelada em 6 vezes de R$ 1.000, por exemplo, eu teria que considerar a venda como um todo. Né? Então, eu fiz uma venda de 6.000, independente se eu vou receber esse dinheiro já. Para efeitos fiscais, para efeito de análise de receita e tributação que se aplica em cima dessa receita, isto é considerado como uma receita de modo geral. Né? Então, eu considero o valor da venda como um todo. Que é o que a gente chama lá na DRE de faturamento, né? Ou venda bruta, enfim, a soma de todas as receitas, ou receita operacional bruta. E aí, crédito, receita, débito, banco, para fazer o registro contábil. Baixa no estoque, é aquele momento que eu entrego a mercadoria e registro a minha despesa. Débito CMV, crédito estoque. Então, por que cada um deles? Né? O crédito estoque é para diminuir o saldo do meu estoque e o débito CMV é para registrar que eu tive um custo na hora que eu fiz a compra dessa mercadoria. Então, para poder vender, eu tive que comprar antes. Né? E isto é considerado um custo para efeito de análise aqui de avaliação tributária. Tá? Então, em seguida, eu vou considerar o lançamento 7, ainda na operação da venda, para calcular o imposto. Como é que eu vou calcular nesse nosso raciocínio? Pego o valor da venda, multiplico pela alíquota e chego ao montante de R$ 1.020. Seria o nosso ICMS a pagar. Fiz uma venda de 6.000, tem um imposto de 17%, então, desses 6.000 que eu vou receber, de fato, esse montante não é todo meu. Parte dele pertence ao governo. Então, eu tenho que registrar isso para poder fazer aquele abatimento que a gente conversou anteriormente. Então, está aqui o lançamento da despesa com o ICMS da venda, crédito, ICMS a pagar, débito, despesa com o ICMS. Beleza? Depois, o abatimento, o aproveitamento daquele crédito. Né? Aqui a gente está fazendo por operação, para ficar também mais simplificado. Mas se a empresa realiza várias compras e várias vendas, ela vai fazer um fechamento total do mês. Vendi tanto, deveria pagar tanto. Por exemplo, eu vendi 100.000, tenho que pagar ali R$ 17.000 para o governo. E aí eu vou lá e olho e comprei 200.000, eu tenho um crédito para aproveitar. Eu comprei 50.000, porque eu já tinha algum estoque, enfim. Lembrando que valor de venda é de mercado, valor de compra também é de mercado. Então, uma empresa ela pode comprar 50.000 e fazer uma venda de 400.000. Nada impede. Então, a dinâmica aí de cada realidade é que vai variando e vai sendo determinada pelo mercado propriamente dita. A contabilidade ela só acompanha e registra conforme a informação da nota fiscal, a informação de controle que a gente tem. E aí, para fazer o abatimento, eu vou creditar o ICMS a recuperar, porque antes eu tinha feito o contrário, né? Então, observem bem que a gente debitou primeiro,
255, que é o nosso direito, que é quanto a gente pagou. Tá? Então, desses 255, agora eu estou creditando. Então, aquele razonete do ICMS a recuperar vai zerar. Né? Uma hora eu debitei e a outra hora eu creditei. Então, um pelo outro vai zerar. E eu agora estou debitando o ICMS a pagar, justamente para diminuir o razonete do ICMS a pagar, a fim de que o valor que vai para o balanço seja um valor mais apurado, né? Enfim, já com esse abatimento. E aí, na sequência, ainda que não esteja aqui, né, na lista de operações, eu já expliquei isso para vocês, a gente precisa registrar a depreciação, tá? Então, aqui ficou 31/10, mas na verdade é 30/11. Então, a gente considera o que nesse elemento? A despesa como um todo, calculada a partir dos imóveis que eu tenho, né, do imobilizado, melhor dizendo. Então, eu vou calcular a depreciação acumulada do veículo. O que eu preciso considerar sempre na depreciação? Eu tenho o valor do bem, a vida útil e o valor da minha depreciação. Tá? Então, esse sempre será o nosso raciocínio. Então, vamos observar como é que eu cheguei nesses valores aqui. No caso do veículo, primeiro seguindo a nossa linha de raciocínio. Volto lá na compra e vejo, olha, por quanto eu comprei o veículo? R$12.000. Bacana. Então, aí eu preciso da vida útil, que é para saber justamente por quanto tempo ele vai durar. E aqui eu estou colocando para vocês que ele tem uma vida útil estimada, né, aproximada de 5 anos. Então, essa vai ser a nossa referência. Só que eu estou fazendo uma contabilidade que não é anual, ela é mensal. Então, eu vou multiplicar esses 5 anos por 12 meses, para saber quanto seria a vida útil em meses. Né? Neste caso aqui, deixa eu colocar aqui entre parênteses, em meses. Tá? Então, para fazer o cálculo da depreciação, eu vou dividir um pelo outro, o valor do bem pela minha vida útil de 60 meses. E aí que eu chego nesse valor de R$200, que é o que está lançado aqui. Tá? E aí eu vou replicar o raciocínio para o caso do imóvel. Né? Então, vou lá pegar o valor do imóvel. Por quanto que a gente comprou? R$30.000. Tá aqui, ó, lançamento número 3, débito imóvel, crédito banco, foi quanto a gente pagou nele. 30 mil. Voltando para o cálculo, eu vou lá para a minha planilha, vejo qual é a vida útil do imóvel. Ah, é 25 anos. Mas, de novo, eu estou fazendo mensal. Então, 25 vezes 12 para saber o número de meses. 300, nesse caso, assim como no exercício anterior, né? Um dividido pelo outro, vida útil dividido, aliás, valor do bem dividido pela vida útil, R$100 de desgaste ou depreciação mensal ali. Soma os dois, o débito e o crédito tem que sempre ter um valor igual, né? Então, débito, despesa total, que é a soma de tudo, R$300. Por quê? Porque eu tenho uma depreciação de 200, né? Crédito aí, depreciação acumulada de veículo, e crédito, depreciação acumulada de imóvel, ok? E no fim do mês, a gente vai voltar lá naquele raciocínio da folha de pagamento. Eu acho que esses processos são os mais complexos, né, para quem está conhecendo ou recuperando aí alguns conhecimentos de contabilidade. Mas é bom para vocês saberem até entenderem mais sobre o próprio Lerite, né, e quando forem administrar uma empresa, terem esse nível de conhecimento. Então, como é que a contabilidade vai associar uma informação com a outra? Eu vou ter lá um combinado. R$1.400, 30 dias de trabalho, ou X horas de trabalho, que geralmente são as 200 ou 220 horas, né? Mas para simplificar, eu estou sempre trabalhando com os valores cheios. Então eu vou considerar o seguinte: a primeira coisa é calcular o meu INSS. E aí como é que eu faço isso pela nova fórmula? Né? Eu vou considerar, vou olhar lá na minha planilha, e aí eu sei que eu tenho uma tabelinha do INSS, que é aquela tabela que você encontra do governo federal mesmo, tá? Essas alíquotas que a gente chama de alíquota progressiva, né? Então eu tenho as faixas e as alíquotas que acompanham essas faixas. Então, para cada uma delas, eu vou fazer um cálculo de desconto. E aí, a primeira coisa é olhar, o colaborador ele vai ganhar R$1.400, né? Então, aqui eu tenho o salário, R$1.400. A segunda informação que eu preciso avaliar é que faixa ele está. Então, ele está até 1.100, que seria o salário mínimo, né? Não, ele está até 2.203, que seria a segunda faixa, essa aqui que eu estou marcando. Então, essa é a primeira informação. Por que isso vai ser relevante? Porque eu tenho que fazer um desconto da primeira faixa e um desconto da segunda faixa. E aí eu preciso tomar esse cuidado. Na primeira faixa, o desconto vai ser sempre R$ 82,50. Então, uma pessoa, se ela ganhar até 1.100, ela tem um INSS descontado de R$ 82,50. Se ela ganha ali 1.400, ela está na segunda faixa. Então, primeiro, eu pego o valor que ela ganha e diminuo o quanto eu já descontei. Tá? Então, é importante só observar aqui que esse cálculo ele é feito primeiro.
Então, eu vou fazer o seguinte raciocínio. Ela ganha 1.400, mas eu já fiz o cálculo dos 1.100 anteriormente. Então, a diferença que faltou eu calcular são os R$ 300. Esses 300 é que eu vou multiplicar pela alíquota da faixa dela, que são esses 9%. Então, vezes 9%, eu vou chegar aos R$ 27 de desconto, que é isso que eu estou fazendo aqui, tá? 1.400 menos 1.100 vezes 9%. E assim seria para qualquer uma das faixas, né? De qualquer um dos valores aí. Soma os dois, faixa 1, faixa 2, eu tenho um total de desconto de INSS. Então é esse o raciocínio. Por isso que eu exemplifiquei aqui dessa forma mais direta, tá? 1.100, descontando ali vai dar os 82, depois a segunda faixa, faz o cálculo, dá os R$ 300, vezes 9%, de novo, né, mais um desconto, menos 27, soma tudo para poder encontrar. E aí, com esse desconto, eu descubro o salário líquido da pessoa. Como não tem nenhuma outra incidência, imposto de renda, por exemplo, né, é isento aqui, então eu vou pegar o salário combinado menos o INSS e o salário líquido vai ser o que eu vou pagar para o colaborador. O que tem que entender aqui e ficar claro? Que quando você faz esse combinado com o colaborador de 1.400, você, empresa, ficará responsável por fazer esse recolhimento para ele. Então, ao invés de pagar o salário cheio e aquela pessoa ir lá emitir uma guia e pagar o INSS dela, o que o governo faz? Ele obriga as empresas a fazer o recolhimento direto na fonte pagadora, né, que é a própria empresa. Então, ao invés dela pagar os 1.400, ela vai pagar só a parte líquida. Mas a diferença ela não pode embolsar, ela não pode guardar isso ou deixar de pagar o governo, ela tem que pegar esse valor e pagar o governo. Então, para a contabilidade, um registro é o salário, perdão, e o outro registro vai ser o INSS a pagar. Então, aqui, a gente vai ter justamente essa diferenciação. Então, crédito, que é uma obrigação, INSS a pagar, vai lá no passivo circulante, R$ 109,50, que é a soma dos descontos que a gente viu. Crédito, salário a pagar, R$ 1.290,50. Então, se eu somar, inclusive, esses dois, eu tenho que ter justamente a despesa que foi o combinado, né? Que é a despesa com salário, neste caso aqui da folha de pagamento, R$ 1.400. Então, esse seria o raciocínio e assim a contabilidade vai registrar. E é importante que se faça dessa forma, porque essa despesa ela tem que ser controlada justamente lá na apuração do resultado, né? Então, eu vou ter que levantar e saber que eu estou pagando, na verdade, 1.400. A diferença é que eu pago uma parte para o funcionário, para o colaborador, e uma parte para o governo, a título de INSS, a fim de cobrir essa despesa com o INSS. Mas isso tudo é uma despesa que eu tenho com folha de pagamento. E depois o FGTS, que também é obrigatório. Eu expliquei para vocês que a alíquota do FGTS ela vai ser fixa, né? Aqui embaixo, a tabela FGTS, qualquer valor ela vai ser fixa, 8%. Pagamento seria só no mês seguinte também, então a gente vai ficar com a obrigação a pagar, né? Não vamos efetuar o pagamento. Então, qual que é o raciocínio? Pega o salário, vamos só corrigir aqui, 1.400, ele vai dar 112. Né? Então, aqui eu vou ter que fazer um ajuste rapidinho, vai dar 1.923. Então, R$ 112 é o quê? É o salário combinado, 1.400 vezes o 8%, tá bom? Chegamos a esse montante, essa é a minha despesa com o FGTS em relação à folha de pagamento. Importante explicar que eu não estou calculando o INSS da empresa, né? Seria o INSS patronal, do empregador que a gente fala também, né? A contribuição patronal previdenciária. Isso é um assunto que é relativamente mais complexo, mas no mínimo ali seriam uns 20%, e aí tem uma série de outras alíquotas que acabam incidindo, né? Aqui a gente só está entendendo o INSS do empregado, do colaborador. Bom, aí nós chegamos então à apuração do resultado, aí eu vou apenas zerar as contas de resultado. Então, débito receita no valor que ela tem, que é o meu razonete, eu já falei para vocês, faz uma pausa aqui, monta os razonetes e depois volta para fazer os encerramentos, né? A apuração é nada mais, nada menos do que zerar os razonetes. De qual razonete que eu estou falando? Da receita e das despesas, incluindo aí o CMV. Então, fez a apuração, você vai chegar a um resultado final, né? No caso aí, crédito, ARE, débito, receita, 6 mil. Então, a gente vai ter 6 mil reais menos as despesas. Vou puxar aqui. 1.245 do CMV, menos 300 reais da depreciação, menos 1.020 da despesa com ICMS. Depois, menos o 1.400 do salário, né, parte INSS, parte salário líquido,
menos o 112 do FGTS, vamos chegar a um lucro de 1.923, que é o que a gente demonstra no último resultado aqui, na última apuração, né, ou no último lançamento. Então, deixa eu só fazer uma correção aqui, que o cálculo antes ele estava considerando, aqui, deixa eu já corrigir, ele estava com 120 porque era 1.500 ali. Então, no caso, a gente vai ter um lucro de 1.923, esse é o último razonete, né? 115. E corrigindo, que daí depois eu posto para vocês essa resolução, ela vai ficar redondinha. E aqui também a gente vai precisar atualizar nosso balanço. E cadê o meu FGTS? Menos 112. 1923. Tá? Então aqui, aí a gente vai ter que ajustar aqui depois. Bom, eu voltar pro razão e depois eu termino de corrigir ali o nosso balanço. Cadê? Despesa com salário, INSS, FGTS, está aqui. Então, lançamento 11, 12, ele vai estar aqui, né? Ó. Lançamento 11. Então, com quem que eu estou trabalhando? Despesa FGTS, FGTS a pagar. Essas duas continhas. E aqui, 112. FGTS a pagar fica com saldo, que é o quanto a gente vai pagar mês que vem. Despesa com FGTS fica zerada, porque é quando a gente considera a despesa do mês e já faz o registro dela, né? Aqui no balanço, só para não esquecer, 112. 115 mil, 115.200, né, dos dois lados aí, significa que o balanço fechou, o lucro também está calculado corretamente. Então, voltando aqui no começo dos razonetes, o que a gente tem que considerar? Olha, lançamento 1, débito banco, crédito capital social. O que você tem que fazer? Volta para cá e só faz isso. Débito na conta banco, crédito na conta capital social. Então, vem no razonete. Tem o razonete do banco? Não tem. Então, cria. Começa e aí faz lá, lançamento 1, lado do débito, né, não esquecer. E aqui, sempre lado do crédito. Toda vez que for um débito, você vai lançar do lado esquerdo. Toda vez que for um crédito, você vai lançar no lado direito. Isso vale para qualquer razonete aí, tá? Então, o raciocínio é sempre esse. Deixa eu separar aqui, que daí eu acho que fica mais claro, tá? Não tem o tracinho. Não precisa colocar essa parte em cima. Mas vejam, aqui eu fiz o quê? Um débito, ou seja, deste lado, né? Que é esse lançamento aqui que eu estou falando. E o crédito, capital social. Então, neste momento aqui, os dois lançamentos feitos, pronto. Passo para o próximo. Débito veículo. Vou lá, tem razonete do veículo? Não tem, então cria. Débito, lançamento no lado esquerdo. Qual é o crédito? Banco e duplicados a pagar, cada um com o seu valor. Então tá aqui, ó, banco, duplicados a pagar também. Enfim, né, faz todos os lançamentos, que montar o razonete nada mais é do que olhar esse livro diário, essa sequência de eventos, e fazer a transposição para separar cada um no seu quadradinho, né, cada um no seu razonete. E aí, quando vocês tiverem montado todos os lançamentos, vocês vão chegar a esses mesmos razonetes que eu tenho aqui, com esses mesmos lançamentos, né? Então, apurando aí cada uma das etapas, às vezes mistura um pouco, porque, né, a gente tem um lançamento no começo e depois outro lá de encerramento no final, então ele fica com essa variação. Mas, de toda forma, vocês vão ver que os razonetes eles terão que ser iguais. Fechou o razonete, o que você tem que observar? Cada um deles tem que ter um saldo final. Então, como é que eu considero? Sempre do lado maior para o menor na dúvida, né? Então, eu vou considerar aqui 106 mil, no caso do banco, menos o outro lado. Seria o 1.000, depois o 30 mil, menos o 1.500. Eu chego a um saldo final de 73.500. Esse é o saldo que eu vou lançar na minha conta, especificamente, né, da minha conta lá, quando eu fizer o balanço patrimonial. Eu vou lá no balanço patrimonial e eu tenho aqui a conta banco. Dentro do ativo, ativo circulante. Então, o banco ele é o quê? Ele é um bem. Por isso que ele vem dentro do ativo circulante. Ele é um bem de curto prazo, um direito neste caso, né? Eu entendo dessa forma. Bens e direitos, todos aqui. Obrigações, contas a pagar, todas as obrigações que a entidade tem, incluindo aí o patrimônio líquido. E aí é só montar. Né? Para isso, efetivamente, fechar esse raciocínio. Ficou algum saldo na conta estoque? Olha o razonete, ó. Eu fiz a compra, tá aqui. Depois eu fiz a venda.
Se a gente voltar lá atrás no livro diário, nós vamos ver, olha, lançamento de compra, número 4, lançamento 6, que é a baixa do estoque. Então, entrou e depois saiu, por isso que ele fica com saldo zerado. 745, aqui deixa eu só confirmar, é 1.245. Foi bom até eu ter usado ele de exemplo aí, que ele está com um valor aqui diferente, né? Entrou 1.245, depois saiu 1.245. Fiz o raciocínio, completei, achei o saldo final, então qual que é o saldo que eu jogo no balanço? Zero. Na verdade, nem precisaria, né? E aí, efetivamente, a gente vai montar toda essa estrutura, separando aí cada uma das contas e vamos fazer a análise vertical. Então, na hora que você já montou o balanço e a DRE, modelado aí pela estrutura que a gente está usando, você já resolveu até essa parte aqui no exercício. Tá? Então, até isso aqui está resolvido. Aí a gente vai para análise e relatório. O que eu estou pedindo de análise? A análise vertical e as dos índices. Então, vamos lá. A análise vertical, eu vou montar a estrutura de acordo com aquele raciocínio. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o saldo do ativo circulante. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aí. E vou dividir pelo total do ativo. Seriam os 73.500, por exemplo, dividido pelos 115.200. Multiplico por 100 para achar isso em percentuais, em termos percentuais, vou achar que é 63%, ou quase 64%. O que significa isso? Que mais de 50%, enfim, mais de 60% do conjunto de bens e direitos que a empresa possui está na forma de banco, ou seja, está na forma de dinheiro, está na forma de recurso a ser utilizado, lembra que dinheiro no banco não é necessariamente uma coisa boa, né? Ele precisa ser usado. Então, se esse volume é muito alto e a empresa não está tendo giro, alguma coisa está errada. E assim eu vou entendendo. A análise vertical é a composição do patrimônio. E ela tem 36%, né, do seu patrimônio aí, dos seus bens e direitos, na forma de um veículo e um imóvel. Aí, se eu quero analisar individualmente cada um, está aqui as informações, 10% e 26%. Né? Então, só o imóvel representa 26% do conjunto de bens e direitos que a empresa possui, ou seja, do total do seu ativo. Do outro lado, eu considero as obrigações, né, e faço o mesmo raciocínio. Passivo circulante ou qualquer uma das contas, sempre dividindo pelo total do passivo, que é aquele finalzinho que a gente tem. E aí eu vou entender que, olha, das obrigações que a empresa possui, que também são 115.200, 11% estão relacionadas à forma de curto prazo, até 12 meses depois da data da demonstração. Né? Então, a gente vai ter o salário, a gente vai ter o INSS, a gente vai ter o FGTS, a gente vai ter aí o ICMS, o veículo a pagar, que eu expliquei para vocês de curto prazo, enfim. Né? Então, eu tenho que levar em conta. E ela não possui nenhuma obrigação de longo prazo, acima desses 12 meses dali para frente. O patrimônio líquido e o próprio lucro, então, representando aí. Por que o patrimônio líquido, o lucro, enfim, eles vão dentro do passivo, né, nessa coluna aqui do balanço que a gente está vendo? Porque eles são uma obrigação da empresa com os sócios. Então, aí depois ela vai fazer lá o fechamento anual, na forma que ela decidir mensal, e vai fazer essa distribuição do lucro. Né? Então, esse dinheiro ele também tem que ser considerado uma obrigação, tá? Esse resultado, na verdade, né? E no caso da DRE, o mesmo raciocínio. A diferença é que a gente aqui, ao invés de usar como base lá a parte de baixo, a gente faz o inverso, né? Nós usamos a receita operacional bruta como total, ou seja, 100%. Então, é a partir dela que eu vou considerar as informações. Olha só o ICMS. Quanto que foi? 1.020, a minha despesa com o ICMS. Isso representa exatamente 17%, né? Que é quanto, de fato, eu tive que pagar de ICMS para o governo. CMV, 20%. Resultado operacional bruto, né? Antes ali de quitar as contas fixas que a empresa tem nesse momento. Ela teve aí um resultado de 62%. Então, sobra para ela, como se fosse ali a sua margem de contribuição, né? Num raciocínio simplório aqui, ela vai ter aí 62%. E aí tirou a folha de pagamento, fez as diminuições. Quando os valores se repetem aqui, a lógica é que eles estariam em subgrupos, tá? Então, é como se eu considerasse que despesas operacionais vai ser a minha conta número 3. E aí aqui eu teria, por exemplo, dentro das despesas operacionais, minha 3.1, digamos assim, né? E aqui a folha de pagamento seria justamente 3.1.1, né? Diminuindo aí, ou dando subdivisões para poder organizar essa informação. Tá? Então, não é obrigatório, a gente não está usando plano de contas, mas é para vocês entenderem aí as nomenclaturas e o uso e a lógica.
Então, tirei todas as despesas, cheguei àquele lucro de 1.923, que foi o que a gente calculou anteriormente. Esse lucro, ele nos dá uma ideia de 32%, né, na análise vertical. O que significa isso? Que de R$6.000, 32% resultou na forma de lucro, né, sobrou para a empresa fazer o que ela quiser com esse dinheiro, com esse lucro. Aí, tomar cuidado que lucro não é caixa, né? Como eu expliquei para vocês, aqui a gente vendeu tudo à vista, tudo bem, mas o lucro nem sempre ele já está disponível na forma de dinheiro. Então a empresa ela não vai necessariamente distribuir recursos todos os meses. Ela tem que fazer um controle de caixa separado disso, um controle de contas a receber separado, né? A contabilidade não necessariamente vai fazer esse trabalho, ela vai conciliar essas informações e ajudar na gestão. Mas a gestão que precisa ter o controle sobre isso. A análise horizontal, eu expliquei para vocês aqui, eu não alterei, né? A gente não vai utilizar ela, deixa eu até tirar aqui para não restarem dúvidas. Por que a gente não vai usar a análise horizontal? Efetivamente porque a gente não tem 2 períodos, né? Eu precisaria do mês de novembro e dezembro, ou do ano de 2021 e 2020, né? Dos 2 períodos aí para poder fazer uma análise temporal, uma evolução. E aí nós vamos aos resultados aqui dos índices que a gente ficou de avaliar, só para fechar a aula de hoje. O que seriam esses resultados que a gente tem que considerar aqui, então? Liquidez, né, os demais eu vou atualizar aqui com vocês, mas eu estou pedindo aqui no exercício apenas a liquidez geral e o retorno de investimento. Então vamos relembrar lá a nossa fórmula. Vou tirar essa, que dá para tirar essa aqui, inclusive, né? Que aí, no caso, fica só o 30 de novembro. O que era liquidez geral? Liquidez é a capacidade de pagamento da entidade, né? Nesse sentido. Então, como é que a gente faz isso? Eu pego o ativo circulante, somo com o ativo não circulante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui onde é que a gente tem essas informações. Ativo circulante no balanço, tá aqui, ó, ativo circulante, 73.500. Somo com o meu ativo não circulante, 41.700. E tem que dar exatamente o que a gente também chama de total do ativo aqui embaixo. Às vezes eu marco aí que é para vocês verem, porque o mouse ele vai indo e vindo, né? Então é esse montante aqui que eu estou registrando para vocês. Circulante mais não circulante tem que dar aquele total. E faço o quê? Uma divisão pelo passivo circulante somado ao passivo não circulante. Mesmo raciocínio, vai lá no balanço e pega esses valores. Passivo circulante, depois passivo não circulante. Aqui, como não tem, ele vai ficar igual, né? 13.277. E aí, a liquidez geral é a divisão de um por outro, né? Ativo circulante, não circulante, pelas obrigações de curto e longo prazo, passivo circulante, não circulante. E aí, o resultado foi de 8,68. O que significa isso? Né? Então, você vai vir aqui, liquidez geral, 8,68. Esse é o índice, tá? O que significa efetivamente esse índice, então? Para a gente entender, geralmente, né, eu recomendo que vocês comecem assim, ó. A expressão, né, enfim, a capacidade de pagamento da entidade. Aí você usa alguns parâmetros, né? Então, igual a 1 significa que tudo que ela tem, se ela pegar tudo que ela tem e vender, transformar em dinheiro e dividir esse montante, né, nesse raciocínio que a gente está fazendo por todas as contas que ela tem a pagar, se isso der igual a 1, quer dizer que tudo que ela tem é igual a tudo que ela deve. Acima de 1, quer dizer que ela tem folga de pagamento. Ela tem sobra de recursos à sua disposição. Só toma cuidado para interpretar isso, porque a gente está considerando aqui, nesse ativo circulante e não circulante, todas essas continhas, o banco e também o veículo, por exemplo, que ela não transformaria em dinheiro da noite para o dia, né? Ela demoraria um tempo para fazer essa venda. Então, a análise, de fato, ela depende justamente desse conhecimento. O imóvel, às vezes, ela pode levar um ano para vender, ou vende amanhã porque o mercado está aquecido. Mas é imaginando que ela pegou tudo, vendeu tudo, transformou em dinheiro e agora vai pagar todas as contas para, por exemplo, sei lá, encerrar suas atividades, né, ou recomeçar o seu negócio. Enfim, é a capacidade dela manter o negócio sustentável, né? A sua liquidez significa isso. Então, a capacidade de pagamento da entidade é positiva. Por quê? Porque ela tem 8 vezes, ou seja, todas as dívidas que ela tem, ela poderia pagar 8 vezes. Se vocês observarem, os valores representam isso. Então, eu tenho 73 mil mais 41 dá 115. E de dívida, 13.200.
Então dá 8 vezes mais, né? Então 13,277 vezes 8,68 vai aproximar e passou um pouquinho, mas é legítima a nossa linha de raciocínio, né? Eu tenho quase que aí 8 vezes, um pouco mais do que 8 vezes, né? Se eu pegasse 13,277, eu poderia pagar todo mundo 8 vezes, que ainda ia me sobrar dinheiro, né? Vendendo todo o meu patrimônio. Então, toma essa interpretação, toma esse cuidado aí. É positiva, né? Então, o índice, ele já justifica, ele já explica, e aí observa-se, né? Dentro das análises, da especificidade do questionamento, o que é que está sendo avaliado. Então, liquidez significa essa capacidade de pagamento. Ou ela é positiva ou ela é negativa, e isso precisa ser interpretado nessa linha de raciocínio que eu já comentei. E o retorno do investimento, que vai ser outra análise, tá? Vamos só aproveitar aqui e fazer rapidinho. Ativo circulante e não circulante, liquidez corrente, para a gente ver só o curto prazo, né? Fazer uma análise mais específica. Ó, já diminui a capacidade, porque daí eu só considero aqueles recursos que estão disponíveis, né? Só o ativo circulante, recursos de curto prazo. Por exemplo, banco, estoque, contas a receber, que geralmente é o que a gente tem. Então, quando eu diminuo aqui, só analiso o curto prazo, de fato, a minha liquidez ela também diminui. A minha capacidade agora passou a ser de 5 vezes. Ainda é muito boa, né? Eu ainda tenho folga, recursos disponíveis. Então, imagina, se eu tenho R$10 e a minha dívida é de, por exemplo, R$2, eu posso pagar a todo mundo 5 vezes. Essa seria a linha de raciocínio. Aqui vai ser igual, né? Eu já expliquei para vocês em aula específica aí as disponibilidades. A gente está considerando, né, como disponibilidades todos os elementos, então é o mesmo valor ali, tá? O passivo circulante também vai ser o mesmo, né? E ela vai dar o mesmo resultado. A diferença aqui é que, às vezes, por exemplo, a empresa ela vai querer fazer uma análise tirando contas a receber, né? Porque ela sabe que esse contas a receber, ele tem ali algumas mecânicas um pouco diferenciadas. Ou ainda, né, ela quer considerar, no caso da liquidez seca, ela quer tirar o estoque porque ela quer fazer uma análise sem considerar a possibilidade de venda de estoque. Então, eu vou pegar lá todos os recursos do ativo circulante, menos o estoque, que aqui no caso vai dar o mesmo valor. Ah, tá, aqui está separado, né? Deixa eu modificar aqui então. Estoque, ele é zerado, eu já tinha separado ali, né? Ou seja, dá a mesma coisa. Mas imagina que ela tem 10 mil. Ela tira essa parte do estoque da equação justamente para ver, ó, se eu não vender, se eu não transformar isso aqui em dinheiro, muda muito a minha capacidade de pagamento? E aí ela consegue fazer essa análise. Passivo circulante, mais uma vez, pronto. Né? Então, liquidez seca continua igual à liquidez imediata, que continua igual à liquidez corrente, por causa dessa particularidade da empresa aqui, que não tem alteração. E aí a gente chega então ao endividamento, né? Que eu não estou cobrando ali, mas mais uma vez, só para reforçar aí na aula anterior, eu já expliquei, eu vou considerar passivo circulante, mais o meu passivo não circulante, dividido por quem? Pelo meu patrimônio líquido. E aí eu entendo qual é o nível de participação do capital, do dinheiro de outros dentro da entidade, com quanto eu estou usando, né? Então, 13% das dívidas que eu tenho aí, do resultado que a empresa obtém em relação aos sócios, né, representa ali uma obrigação com os terceiros. Quem que são esses? São os nossos fornecedores de mercadoria, a empresa que você paga o aluguel, se tiver, né, a empresa que você paga ali uma conta, uma duplicata de longo ou curto prazo, enfim, todos os compromissos assumidos com terceiros, tá? Se esse volume ele fica muito alto, ele é preocupante. Aqui neste caso, razoável, né, 13% está usando de recursos de terceiros para se financiar, mas esse volume ele não é tão alto assim. Endividamento geral, então, aqui só para continuar o raciocínio, também 30/11, passivo circulante, mais uma vez, mais o nosso passivo não circulante, dividido então pelo nosso total do ativo, né? Deixa eu vir para cá. Aqui, total do ativo. Então, eu estou considerando agora o montante de dívida e o quanto que isso compromete o meu conjunto de bens e direitos. Então, 11% do total de bens e direitos que eu tenho, que é 115 mil, 11% disso está comprometido já com dívida. Eu vou ter que transformar aquilo em dinheiro e pagar os meus fornecedores, pagar ali os compromissos que eu assumi ao longo do tempo. A composição do endividamento, ainda nessa linha de raciocínio,
ela vai representar o quanto é curto e o quanto é longo prazo. Então, isso varia muito para cada entidade, né? Aqui, mais aqui. Passivo não circulante. Então, olha, 100% das dívidas da empresa são de curto prazo. E é isso que o nosso balanço nos mostra. Né? Todas as obrigações que ela tem são passivo circulante, ou seja, obrigação de curto prazo. Aí, por fim, então, vamos chegar agora às análises dos outros índices de resultado, que é aqueles do outro lado que eu deixei para vocês separados, e a gente vai buscar a informação que nós queremos. O lucro líquido, para calcular a primeira margem líquida, a gente vem para a DRE, chama-se resultado líquido. Opa. É o nosso resultado líquido. F33 não, né? Fazer esse aqui. Vou tentar mais uma vez. Por que ele está puxando o E e o F? Ele está somado aqui. Deveria estar ok, né? Depois eu ajusto aí para vocês, mas provavelmente aqui é uma incidência da fórmula, tá mesclada, né? Por alguma razão ele não está me deixando puxar essa informação. Ainda não. Erro no valor. Bom, vamos lá aos 1923. Só para eu não me delongar aqui, depois eu analiso o que está acontecendo com essa fórmula, tá? Dividido pelas vendas líquidas aqui, então, seria a nossa receita operacional líquida, né? Igual eu expliquei para vocês. Aqui também não está puxando. Tem que dar uma olhadinha aí nessa fórmula para ver se eu modifiquei alguma coisa. Mas o resultado líquido foi de 4.980, não tem problema a gente preencher aqui também, só para seguir a linha de raciocínio. E o que é margem líquida? É a análise justamente de quanto que sobrou para mim em relação à venda líquida. Por que é venda líquida e não venda bruta, né, ou receita operacional bruta? Porque eu já quero deduzir, diminuir o imposto. Eu já não quero levar ele em conta. Né? Então, se eu quisesse fazer uma análise em relação à receita bruta, eu poderia, mas eu tenho que lembrar que parte daquela receita pertence ao governo. Então, para facilitar o raciocínio, deixar ele mais rápido, faz-se a divisão pelas vendas líquidas. Aqui na sequência, a gente vai ter, então, a rentabilidade do ativo, né, onde eu vou considerar aí, de novo, o lucro líquido, que também não vai puxar, então, 1.923, dividido pelo total do ativo, aqui. Eu saber, então, em relação a todo o conjunto de bens e direitos, quanto que aquilo está rendendo. Imagina mais ou menos o seguinte, você pegou lá R$115.200 e transformou isso em conta bancária, saldo de conta bancária, em estoque, em veículo, imóvel. Aqui a gente faz uma análise considerando o seguinte, se eu pegasse esses 115 mil, colocasse ele na poupança, por exemplo, que tem um rendimento fixo, né, eu consigo calcular, tem uma certa previsibilidade, ainda que seja baixo. Mas se eu pegasse esse dinheiro e colocasse ele na poupança por 30 dias, que foi o período que a gente teve de atividade aqui, será que o resultado ia ser maior ou menor que 1,67? Então eu consigo fazer algumas comparações de investimentos, de análise, né, não necessariamente de aplicação financeira, mas até para comparar projetos. Então a rentabilidade do ativo, ela serve justamente para a gente fazer essa análise. E o retorno do investimento também vai seguir a mesma linha de raciocínio, para eu saber quanto do que foi aplicado, do que foi colocado ali pela empresa, justamente está retornando, né, na forma de bens e direitos aí para a entidade, né, de patrimônio mais especificamente, para depois ser repassado aos sócios. Então, dentro desse retorno, a gente vai ter 1,89. E esse aqui é o que eu tinha cobrado. Então, vocês vão trazer esse 1,89 aqui por cento. Aqui eu estou multiplicando por 100, tá? Não falei, mas eu acho que na aula anterior eu já expliquei. Né? Eu estou fazendo a divisão do 1.923 por 101.923. Aí, como é um resultado em casas decimais, né, eu faço essa multiplicação por 100 para eu achar o percentual específico. 1,89 vai dar 1,88, na verdade. Né? Arredondado, 1,89. Então, é um retorno bom? É um retorno ruim? Há um retorno positivo, no sentido de
de haver retorno, né? Esse índice ele pode ser menor, ele pode baixar, ele pode ser zero, dependendo do resultado do lucro que a entidade teve. Então, por exemplo, considerando a expectativa do sócio, retorno, ou do, sei lá, do plano de negócios, o retorno do investimento sido maior do que o planejado, ou menor do que o planejado, dependendo com qual informação eu estou comparando. Ah, mas eu nem sei qual é o planejamento, ou nem sei qual é a informação. Tudo bem, então compara com outro, né, com outros resultados, com outro período, por exemplo. Ah, qual foi o retorno do investimento de outubro, novembro e dezembro? Aí vai fazendo essa construção dessa linha de raciocínio. Enfim, né, aqui tem muitas perspectivas, mas retorno do investimento significa isso. Olha, eu tive um lucro de R$1.000 e eu investi quanto? Eu investi justamente o patrimônio líquido, que é o capital social, quando eu criei a empresa, e o próprio lucro, que a empresa ainda detém o lucro, ela não passou isso para o sócio nessa nossa análise, né? Ela ainda está com esse dinheiro lá. E aí, a hora que eu faço essa análise, eu vejo justamente e observo em relação a tudo que ela gerou ali de resultado, né, receitas e despesas, teve o lucro, desse lucro eu considero aquele investimento inicial. Tá? Então, lembrar que o próprio lucro ele faz parte da conta do patrimônio líquido. E aí, chegou essa análise, pode fazer as considerações finais, a empresa teve um saldo positivo, apresentou resultado, apresentou lucro, ou apresenta prejuízo, dependendo da análise, né? Do período que está sendo discutido, enfim, tem muitas mecânicas, muitas informações que a gente pode extrair. O detalhe é que, se você não conhece a composição das demonstrações contábeis, como, por exemplo, no caso do balanço ou da DRE, vai ficar difícil fazer essa interpretação, porque daí você não entende que o conceito de lucro líquido é, de fato, a receita bruta menos as deduções, né, no caso aí o ICMS que a gente está usando de exemplo, menos ainda custos variáveis, custos fixos, separadamente em categorias que a gente fala de custo e despesa, né, mas, enfim, são gastos que a empresa tem, de certa forma, para obtenção ou análise ou avaliação de um lucro. Então, esses 1.900 é o que seria, por exemplo, tributado. Né? E aí ainda tem a provisão, que a gente chama de tributação, para imposto sobre a renda e contribuição do lucro. E aí isso também diminui o resultado efetivo, né, que a gente tem até, de fato, chegarmos ao lucro líquido. É que eu paro por aqui para a gente não aumentar tanto na tributação. Mas tem que tomar esses cuidados e entender melhor, né, como a contabilidade gera informação. E para entender melhor, tem que falar a linguagem da contabilidade. Sabendo que esse investimento de conhecimento, essa busca, esse caminho, ele vai retornar na forma de melhores decisões. Né? E aí isso pode retornar, resultar, enfim, gerar resultados melhores a longo prazo, a curto prazo também. Existem muitas coisas que a gente poderia discutir e aplicar aqui. Então, eu acho que para fins de exercício, de prática, né, ficou bom aí para a gente poder continuar treinando. Espero que vocês tenham conseguido fazer, né, resolver aí pelo menos o principal. Qualquer dúvida, vai me chamando lá no grupo, vai entrando em contato, a gente vai resolvendo passo a passo, né, e acompanha essa resolução, revejam quantas vezes necessário para tirar as dúvidas também. Obrigado pela atenção mais uma vez, né, eu encontro vocês então na nossa próxima aula.